Não é muito legal começar falando assim, mas assim, eu acho muito bonita aquelas histórias assim do pessoal falar, eu sempre quis fazer medicina, desde pequeno, eu tinha um sonho e tal. Eu no começo da minha vida não tive isso, tá? Não era o seu sonho. Não, na verdade, o meu exemplo maior de vida sempre foi meu pai, né? Meu pai é agricultor e eu com 17 anos, não sei, eu fui atrás eu sou formado em agronomia, né? Fiz minha graduação, formei em 2007, se eu não me engano, 2006, 2007, em Bandeirantes, no Paraná, na UEMP. Tentei seguir os passos dele, mas no terceiro ano de agronomia, eu acho que assim, a motivação foi assim, o amadurecimento mesmo, sabe? Eu lá no meu terceiro ano, eu lembro que eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu acho que eu vou fazer medicina, né? E hoje eu tenho 7 primos que são médicos, né? Então assim, foi um exemplo assim dentro da família, né? Tem a Argena, da tia Iole, Argênio é o Amarílio, né? O Amarilinho. Do tio Luigi tem a Adriana, Regina, Roberta, o Rômulo, eu, não sei quantos primos deu aí, mas enfim, né? Vamos lá. O sangue da família. Enfim, e daí, né? Eu no terceiro ano pensei em fazer medicina, minha mãe apoiou, meu pai também apoiou, mas eu também não queria deixar, parecia que eu estava deixando tudo que eu tinha feito até então, eu estava abandonando, né? Todo aquele esforço, que foi um esforço, e que hoje eu vejo que não foi nada perdido, foi um baita de uma aprendizagem. Isso aí serviu para eu entrar um pouco com um pouco mais de idade na segunda graduação. Eu vejo que entrei um pouco mais maduro, não que isso seja regra, tá? Tipo, então um rapaz de 17 anos, 18 anos que anda na faculdade não tem maturidade? Não, para mim foi importante, né? Enfim, e depois da agronomia fui fazer minha medicina e, enfim, eu formei em 2018, 2017, enfim, 9 anos aí de formado. Eu lembro que uns 3, 4 meses antes de eu me formar, eu tinha um professor, ele era coordenador da UPA de Lages, de Santa Catarina, saudoso, ilustríssimo Dr. Pedro Jung. E meu professor chegou e falou assim, você vai formar daqui uns 3 meses? E assim, já vou colocar você na escala de dezembro. Eu falei, cara, você tá brincando comigo, né? E falou, não, você tem perfil, né? E eu lembro que o dia que... Sem brincadeira, eu falo, isso aí foi algo incrível assim, que aconteceu comigo. Eu lembro que no dia que eu fui pegar o meu CRM, porque a gente formou e tal, quando eu fui pegar a gente ia ter uma aula de ética, né, perante o CRM de Santa Catarina, e essa aula era às 8 da manhã. E eu naquele dia eu já estava escalado já num hospital a 15 quilômetros da cidade de Lages. Né? No dia que eu lembro que eu só peguei o meu CRM, o outro médico já estava me ligando, eu falei que ia chegar atrasado porque eu ia pegar o meu CRM e ele, vem logo, cara, assim, já tá bombando aqui. Eu não tinha pego ainda, eu já estava de plantão, no primeiro dia. Isso eu achei muito legal. Comecei lá, eu fiz a região de Lages, trabalhei em 3 cidades lá, né? Ponte Alta, além de Lages. Ponte Alta, Correia Pinto e Otacílio Costa. A maior parte dos meus plantões foi em Correia Pinto, uma cidade de 15 mil habitantes. Lá naquele hospital, no Faustino Riscaroli, eu fazia assim, 350 horas de plantão por mês, fora os outros, assim. Sempre alucinado. Passei Natal, Ano Novo, Páscoa, estava sempre lá. Né? Trabalhei bastante lá. Comecei lá. Em 2020, eu lembro que eu decidi voltar para cá. Lá, quando eu formei, eu fiz fiz um curso, uma especialização em urgência e emergência, porque era a área que eu estava mais atuando e queria saber fazer direito o que eu estava fazendo. Concluí, fui fazer cirurgia geral, prestei cirurgia geral, comecei a fazer cirurgia geral. Enfim, daí estava começando o Covid,
E daí a gente estava já, a cirurgia geral, o pessoal estava pensando em parar, porque estava tudo parando, tudo travando. Eu falei, eu vou fazer uma residência no qual não vou operar, vou sair daqui e não vou estar operando, né? Era tudo muito incerto, e eu pensava assim, gente, assim, ó, eu estou a 800 quilômetros da minha casa, meu pai e minha mãe estão lá, e se me acontece alguma coisa, eu estou longe, né? Daí foi quando eu decidi voltar, né? Eu sempre quis ficar perto de casa, eu sempre gostei de ficar perto de casa, né? Eu gosto daqui, tanto que hoje eu trabalho em Assis e Pedrinhas, eu resido em Pedrinhas, eu gosto de Pedrinhas, né? Gosto muito da minha terra, da comunidade que eu moro. Quando eu cheguei em Pedrinhas, né, o Covid ainda não tinha estourado, mas já estava começando, né? Eu comecei a trabalhar em Florínia, Tarumã, Upa em Assis. Eu comecei a trabalhar nessa região. Quando o Covid de fato se alastrou, eu fazia muito Santa Casa. Santa Casa era referência para a Covid na região. E o que estava acontecendo? Lá a gente estava usando bastante coisa assim, eu falo de forma... Eu precisava de uma estrutura, né? Então, assim, estava entubando muito paciente, passando no acesso central, tinha que entrar com droga vasoativa, né? Pedrinhas ainda não tinha essa estrutura, né? Quando o Covid começou a apertar mesmo, o Fred, assim, não estou falando, pelo amor de Deus, de política, enfim, né? Mas o Fred, isso tem que ser ressaltado, o Fred, Ana Cláudia e a Ivanete, eles foram lá em casa, né, pedir um apoio nisso, né, a gente precisa de você, né, a gente quer contar com você para auxiliar, né, na pandemia, né, você está num centro que está sendo referenciado o Covid, então você sabe como manejar, o que precisa, o que deve ser feito. Num primeiro momento eu fiquei com receio, né? Eles conversaram de novo comigo, até que eu aceitei. Quando a gente entrou, isso também deve ser ressaltado, é importantíssimo, e isso sem partido nenhum, sem nada, gente, tá? Falta aqui a saúde. Isso, exato. O que acontece? O Fred... Ele deu carta branca, o Fred e a Ana deram carta branca para estruturar, tanto que foi uma das únicas cidade do porte de Pedrinhas, creio que foi a única, eu falo porte de tamanho, né, que abriu um ambulatório de Covid, né, a gente conseguiu trazer o Paulo Freitas, que é uma referência em infectologia em Assis, né, ele é de Prudente e Assis. Ele deu carta branca, o Fred deu carta branca para a gente ir atrás de comprar uma bomba de infusão. Hoje a gente conta com uma sala de emergência, né? A gente tem todas as drogas vasoativas que são importantes numa emergência, né? A gente comprou os acessos de central para passar, né? São procedimentos ali para auxiliar numa emergência. Foi muito bem estruturada, né? De quando eu entrei para hoje, a gente conta, além das bombas de infusão, que são equipamentos importantíssimos, primordiais, não vejo uma sala de emergência que se faltar, faz muita falta, né? Além delas, as medicações que a gente usa para elas, foram trocados os laringo pediátrico para fazer a intubação, eu acho importantíssimo. Na sala de emergência a gente tem um aparelho, a gente consegue dosar troponina, CKMB, a gente chega a fechar diagnóstico de infarto agudo do miocárdio aqui, né? Sem precisar sair correndo, leva para cima, a gente fecha, a gente medica, já dá o primeiro atendimento, então isso ganha muito tempo, isso aí melhora demais a sobrevida do paciente, né? Melhora o prognóstico do paciente, a gente tem isso aqui. Temos um raio-x digital que é algo fantástico, tá? Cidades do porte de Pedrinhas também não me vem à cabeça. Pedrinhas tem essa regalia da saúde, assim. Recentemente, ultrassom, né? Ultrassom moderníssimo, última geração. Aparelho fantástico, né? A gente conseguiu trazer
Hoje quem está auxiliando no ultrassom, eu faço os exames, realizo os exames também, né? Trabalho com ultrassom há mais de 2 anos em Assis. E quem está auxiliando também é o Dr. Eduardo Medeiros, né? Médico fantástico, de Marília, né? Tem uma história maravilhosa na região, principalmente em Assis, mas trabalha em Tarumã, Maracaí, enfim, está auxiliando a gente também. Então, assim, a gente vê assim, uma melhoria absurda, constante na área. Fico muito feliz de participar disso, de ver essa evolução e ver que isso aí é em prol da comunidade que eu nasci, da comunidade que eu trabalho, né? Eu vejo isso de uma forma assim fantástica. Participei recentemente numa reunião na Secretaria da Saúde de Assis, onde eu também, né, sou colaborador, trabalho. Hoje eu estou como diretor técnico de Assis. Fui convidado pela Amanda, a secretária da Saúde de lá. E nessa reunião tinha um slide apontando, né, o fluxo da UPA, né, que é a referência para a entrada nos hospitais. E, para minha surpresa, de todas as cidades que são referência Assis, né, Pedrinhas é a que menos tinha, né, encaminhamentos, né, consultas, pacientes lá, né. Eu vejo isso, o porquê disso, né? A estrutura que é oferecida aqui, a gente consegue dar conta sem, né, a necessidade de ficar encaminhando tanto, sobrecarregando um serviço que é tão sobrecarregado, né? Sobrecarregar os profissionais que estão lá também. Eu sempre pensei assim, se o que a gente tem aqui, né, a gente consegue suprir uma necessidade, uma gama muito grande, né? Eu tenho pacientes que eu preciso fazer antibiótico endovenoso, e se eles estão num bom estado geral, né, depois de uma avaliação, né, criteriosa, se ele tem condição de permanecer na casa dele, né, e a gente faz essa medicação aqui e avaliação diária, a gente libera um leito de hospital, a gente libera tempo de internação na UPA para ir para o hospital, né? O paciente na casa dele diminui risco de novas infecções, né? É melhor para todo mundo, você entendeu? Então, assim, aqui eu digo, né, pela estrutura, né? Então, assim, com o que a gente tem, a gente consegue afastar alguns diagnósticos e fechar outros diagnósticos, a gente acaba encaminhando, de fato, quando tem uma necessidade importante ou com uma suspeita muito grande de uma internação, né? Pedrinhas, não havia dito antes também, né? Me passou em branco. Pedrinhas conta com o laboratório, né? Laboratório Furlan. A André é uma parceiraça nossa. Agradeço a presença e a força dela e todo o apoio que ela dá pra gente também, né? É outro diferencial da cidade. Uma cidade de 3 mil habitantes, né? Ter tudo isso, essa estrutura aí é muito legal. Então, além da estrutura, o profissional que está aqui também, né? Os médicos que estão aqui são médicos que já detêm uma certa experiência, né? Que sabem, não estou falando que, sei lá, um é melhor que o outro, mas a experiência deles, o fácil convívio, o fácil, às vezes a gente precisa conversar para alinhar o serviço, para deixar, né, o pessoal sempre muito solícito com que a gente... Uma sintonia. Isso, exato. Então, assim, esse ambiente, ele também reflete, né, no resultado que a gente espera, né? Na verdade, Marcelo, eu vou ser bem sincero, estou sendo muito sincero em todas as palavras que eu estou dizendo aqui, tá? E em Assis eu trabalho na Santa Casa há muito tempo, e em Santa Casa, se não me engano, eu estou lá há 5 anos mais, talvez. O mesmo... nos meus atendimentos, eu nunca diferenciei SUS, particular, convênio, de forma alguma. Eu só sei trabalhar desse jeito, eu não sei trabalhar de outro jeito. 100%. É isso aí, eu sou isso aí, né? E eu vejo que no particular e convênio e em Pedrinhas Paulista, né, no SUS, eu vou ser bem sincero, eu não vejo diferença, né, na agilidade de exame, na agilidade de consulta para especialista, na agilidade de cirurgia, quando tem a necessidade, sabe?
São raros, assim, eu não me lembro de cabeça agora algum problema que tive com isso. Até o pessoal que eu trabalho na Santa Casa brinca, né? Fala que particular ou pedrinhas é a mesma coisa. Isso, eu vi né? O Eduardo Medeiros, Dr. Eduardo Medeiros, que é o radiologista que está vindo nos auxiliar no raio-x, sempre tivemos uma proximidade muito grande com ele, né? É uma pessoa fantástica. Queria que você tivesse a oportunidade também de conhecê-lo. Fantástico. Ele é um grande parceiro nosso, sempre foi. Desde a época do Covid, o Eduardo ele trabalha comigo na Santa Casa também, desde que eu cheguei ele está lá. E ele que faz os laudos das tomografias pedidas lá. E aqui em Pedrinhas, na época do Covid, quando eu julgava necessário uma tomografia, era algo inacreditável. Eu precisava da tomografia, né? Eu estabilizava o paciente, colocava na ambulância, ia para a CIS, fazia a tomografia que era necessária. Quando esse paciente retornava para a CIS, antes dele chegar em Assis, o Dr. Eduardo já havia me mandado o laudo da tomografia no meu celular. Então, assim, né, eu mandava para ele e falava, doutor, tá indo paciente, eu estou encaminhando assim. Gente, eu estou falando de SUS, né, que é tão criticado, né, e a gente trabalha, dá o sangue mesmo para ter resultado, sabe, Marcelo? E o que acontecia? O paciente ia fazer um exame de alto custo, né, que às vezes você pagando demora 1 semana para ficar pronto, 2 semanas. O paciente não tinha retornado à origem ainda, que era aqui, e eu estava com o laudo, o paciente já sabia a conduta que eu ia ter com aquele paciente. Faz o quê? Faz umas 2 semanas eu estava almoçando na minha mãe e eu falei para ela assim, né? Eu lembro que eu tinha algumas coisas para fazer e estava na correria, e tinha, né, uns exames de ultrassom, não sei o quê. E minha mãe falou assim, filho, segura um pouco, tira um pouco o pé, né? Eu olhei para ela e falei, mãe, você acredita que o pessoal me paga para eu fazer isso? Porque eu adoro o que eu faço. Eu só sei fazer isso. Eu não sei fazer outra coisa. Toco guitarra também, tá? Mas, eu só sei fazer isso, né? Eu não sei fazer outra coisa. Então, para mim, não é eu não associo trabalho a uma dificuldade na minha vida, né? Eu só gosto de fazer, eu só sei fazer isso aí. Então, eu não fico tentando, eu só vou e faço o meu melhor. Eu dou o meu melhor, Marcelo. Eu me coloco no lugar do paciente, tá? Paciente, não procura um médico porque quer, porque gosta, né? Às vezes o paciente ele não tem uma queixa específica, ou às vezes o paciente nem está tão mal para buscar um médico, mas de repente o paciente precisava de um acolhimento naquele momento, cara, entendeu? Então isso aí faz a diferença para o paciente, né? Faz diferença para ele, melhora, não sei, a saúde mental, emocional, enfim, né? Nem que for pra gente, não sei, fazer uma ausculta pulmonar, deixar para tranquilizar ele, você tira um peso, né, das costas do paciente, sai bem daqui. Eu vou estar mentindo se eu não te disser que sobrecarrega, tá? Então, assim, tem momentos de fato que a gente fica bem sobrecarregado, tá? O que motiva, né? Em contrapartida, né? Eu penso que, e agradeço muito a Deus e Nossa Senhora, né? Que eu tenho a oportunidade, isso aí, quem tem, cara, né? A oportunidade de poder tratar, cuidar, ajudar a comunidade que eu nasci, né? Isso aí, eu arrepio, cara, porque assim, é um prazer imenso, entendeu? E quando eu vou atender, eu tento dar o meu melhor mesmo, sabe? Eu tento buscar fechar o diagnóstico, tratar. Eu penso no paciente depois do diagnóstico, né? O que ele tem que fazer e como que eu posso auxiliar para ele chegar até esse final de tratamento para que ele fique bem. Então eu tenho toda essa preocupação e essa motivação vem disso, dessa gratidão de poder ajudar, né?
a comunidade que eu nasci e cresci. O paciente ele tem que ter confiança no que o médico está passando, na conduta dele. Eu atendo inúmeros pacientes que vêm para tirar dúvida da conduta de colega, né? Porque às vezes o colega, não estou generalizando, pelo amor de Deus, eu não sou melhor do que ninguém, tá? Mas eles vêm tirar dúvida, por quê? Porque às vezes o colega não passou a confiança ou segurança ou não explicou, o paciente não sabe o que está acontecendo com ele, né? Eu explicar para ti o teu diagnóstico, por pior que ele seja, né? E explicar o tratamento, né? O paciente vai aderir, né? Ele entendendo da patologia dele, por que ele está fazendo uso daquilo, e do que eu virar para você e falar, ó, vai tomar esse comprimido aqui o resto da vida. O paciente vai virar, né? Vai jogar a receita fora e vai embora. Eu não sei se essa entrevista vai na íntegra, provavelmente não, então eu vou contar um fato, tá? Qualquer coisa, assim, eu estava na Santa Casa e a gente fechou um diagnóstico de hipertensão, né, no paciente, hipertensão arterial sistêmica. E esse paciente ia ter que tomar para o resto da vida, provavelmente para o resto da vida, né, um antihipertensivo. Eu cheguei e expliquei para o paciente assim, ó, né, a tua pressão tá alta, tá subindo, né? Vai ter que tomar, vamos começar com esse remedinho, depois você vai procurar um cardiologista, mas eu não vou deixar essa pressão, né, elevada até lá, a gente vai começar a tratar, enfim. E entrei com a medicação. O paciente, sem brincadeira, ele pegou, ele falou assim, isso aqui eu vou tomar o resto da vida? Doutor, ó, esquece, não vou, Deus me livre. Eu deixei ele desabafar. Ele foi desabafando, tá bom, tudo bem. Quando ele acabou de desabafar, eu peguei e falei assim, ó, vamos lá. Olha que coisa maravilhosa, nós estamos em 2025 e olha que coisa mais linda do mundo, né? Um dos principais fatores de risco para o paciente fazer um AVC ou infartar é a pressão alta, tá? Se a gente não controla isso, eu falo, se eu tivesse no seu lugar, se eu não controlar isso, eu tenho um risco muito grande de fazer um infarto, né, evoluir para um infarto ou um AVC. Se eu infartar, isso vai de cada um. Se eu infartar, né, e fizer minha passagem, morrer, beleza. Agora, se eu fizer um AVC e ficar impossibilitado de tomar um banho, né, de sair sozinho para ver o sol, para ver a chuva, né, depender de gente dar comida para mim, né? Ou ter que às vezes passar uma sonda nasointeral, me alimentar por sonda, eu falei, e tudo que eu teria que fazer era tomar um comprimidinho, né? Eu acho que eu ia preferir tomar um comprimido. O paciente olhou para mim e falou, cara, dá licença, me dá essa receita, me dá esse comprimido agora. Pegou e saiu feliz da vida com a receita, você entendeu? Então, o fato de você explicar para ele as consequências dele não fazer o tratamento que está sendo ali proposto para ele, né? Se ele entender isso aí, ele faz, entendeu? Agora, se o cara, né, se o paciente ele não tem essa né, a confiança no que o médico está falando, né, o paciente ele não adere. A taxa de adesão do tratamento ele é mínimo. Medo todo mundo tem. Eu tenho certeza que a primeira entrevista que você foi fazer, Marcelo, também, né, não deve ter sido muito fácil. Eu morria de medo no meu primeiro plantão, eu lembro, eu estava morrendo de medo. Medo é muito comum e que bom que a gente tem medo, tá? Porque se a gente sai achando que sabe tudo, aí tá o problema. Então, assim, até hoje, né, depois não tenho um tempo tão grande, mas já tenho uma certa experiência, né, nessa área da saúde, né, como médico, e até hoje, sim, eu recorro aos meus colegas, né, então, se eu estou com uma dúvida em um exemplo, uma tomografia, um eletro, né, eu sempre recorro a colegas especialistas na área, né, e isso em prol do paciente, né, eu nunca minto para o paciente, né, eu falo bem a verdade. Então, quando foge do meu conhecimento,
Eu explico para ele, né? E eu acho que isso até reforça a confiança no paciente, do paciente com o médico, né? Eu explico para ele, falo, ó, é o seguinte, a medicina ela é muito ampla, e ninguém sabe tudo, né? Tô com dúvida em determinado assunto, né? Eu vou buscar isso com algum colega ou 2 colegas e tirar a dúvida enfim. Né? Então, o que eu falo para essa moçada que tá saindo agora, né? Não pode ter medo de perguntar, não existe dúvida besta, né? Toda dúvida é válida, por mais simples que ela seja. O medo é comum e que bom que ele tem e tem que ter. Eu tenho medo até hoje, né? E eu acho que eu vou morrer com esse medo, se Deus quiser, tá? Seria muita prepotência achar que sabe tudo, né? Enfrentar o medo. Né? Enfrentar o medo. Quando for trabalhar, quando o paciente estiver na tua frente, pensa que é a tua mãe que está ali, cara, né? Que é alguém que está precisando de uma força e como que você queria que tua mãe atendesse você. É um desafio absurdo, o celular não para o tempo todo, é muito difícil conseguir responder todo mundo. A gente está sempre trabalhando, a gente está sempre online, assim. Tem horas, quando eu consigo viajar, né, que é uma válvula de escape, eu gosto, sim, para dar uma descansada. As últimas 5 viagens minhas, sem brincadeira, eu trabalhei, até às 7 da manhã, passei a noite, 9 horas da manhã saiu o voo de Prudente. Então, assim, no dia que eu fui viajar, eu trabalhei. Quando eu voltei às 2 da manhã, às 7 da manhã eu estava de plantão. Então, assim, o descanso é bem pouco mesmo. Quando eu viajo, eu desligo meu celular, né? Porque para desligar mesmo a mente né, quando alguém quer conversar comigo, liga para minha noiva, né? Mas enfim, é um desafio absurdo, tá? Essa aí, Marcelo, eu vou ficar te devendo uma resposta bem concreta mesmo, mas eu tô em busca, tá? Inclusive, eu já diminui bastante a minha carga de trabalho. A gente sempre vai buscando, né, outros caminhos para conseguir ir diminuindo um pouco, para ter um pouco mais de qualidade de vida. Sim. Também, porque a gente é gente também, a gente cansa, a gente se estressa, e é difícil você não dormir direito, não come direito, né? É pressão o tempo todo, né? Uma pressão absurda, tem que aprender a lidar com isso. Perfeito. Né? Tem que ter muito jogo de cintura, porque o paciente que está na sua frente, às vezes ele não está bem, né? E às vezes ele joga algumas coisas em você. Então, assim, enfim, eu já consegui, quando eu formei, eu tinha fixo cerca de 720, não, o mês tem 720 horas, né? 24 vezes 30, 720, se não me engano. Eu tinha fixo de plantão mais ou menos 450 horas. E eu não trabalhava na minha cidade, então tinha mais deslocamento de estrada. Eu lembro que eu dormia 2 dias na minha casa, né? Os outros 5 dias dormia em hospital, né? Que nem eu falei, eu cansei de passar Ano Novo, Páscoa, Natal, virada no hospital, né? E era virada no hospital, todo mundo estourando champanhe, e eu saía da sala de emergência, corria pro conforto médico, fazer uma chamada de vídeo com a minha mãe, com meu pai, Feliz Natal, valeu, ó, tchau, puf, voltava. Nossa. Né? Agora, hoje, né, eu posso me dar o luxo, vou chamar de luxo isso, né? Eu trabalho muito pouco à noite, né? Eu estou priorizando mais o sono até para qualidade de vida, para eu conseguir estar descansado pro dia seguinte, né? Para desenvolver um trabalho melhor. E estou me dando ao luxo agora, então eu durmo todos os dias na minha casa, né? E não estou trabalhando mais de domingo, salvos os domingos. Alguns ainda eu trabalho e algumas vezes eu trabalho à noite, mas é bem mais raro. Antes era fixo isso aí mesmo, né? Tá, não tem o que eu mais gosto de Pedrinhas, eu gosto de Pedrinhas, eu amo essa cidade aqui, né?
Eu não me imagino fora daqui. Eu já tentei sair daqui, mas não porque eu queria, era sempre para estar estudando. Eu já morei em 4 estados do Brasil, né? Morei no Paraná, quando eu fiz agronomia. Eu morei em Santa Catarina, quando eu fiz medicina. Eu morei no Mato Grosso, quando eu fui trabalhar na área da agronomia, trabalhei 1 ano e meio lá, né? E o estado de São Paulo. Nem eu tentando ficar fora, eu não consigo, eu tenho que ficar aqui. Então, assim, Pedrinhas, constante evolução, né? Tá de parabéns com todo o desenvolvimento que vem para a cidade e a forma que ela vem caminhando. É uma honra para mim, uma alegria absurda, né? Tá aqui, tá podendo ajudar todo mundo. Primeiro, vou puxar para minha área, então eu quero parabenizar todos os meus colegas que trabalham comigo. Eu sei que o pessoal daqui dá o seu melhor, então assim, eu quero primeiramente parabenizar toda a equipe da saúde, tá? Os enfermeiros, técnicos, auxiliares, motoristas, as meninas da limpeza, o pessoal da recepção, os vigias, os motoristas, todo mundo, tá? Parabéns, não quero dar só os parabéns para eles pelo aniversário da cidade, mas pelo trabalho que eles desenvolvem aqui, tá? Quero dar parabéns para Pedrinhas, né, por todo o desenvolvimento que ela vem tendo, né, todo o progresso que ela vem fazendo. Quero dar os parabéns para o Fred e para a Ana, que sempre deu carta branca para a gente, que sempre apoiou e sempre ajudou e sempre acreditou nos nossos projetos para que pudesse prosperar essa nossa área. Quero dar os parabéns para todos os munícipes daqui, da cidade, e eu espero de coração que eles compartilhem da mesma ideia minha de ser uma honra fazer parte, né, dessa cidade aqui que é iluminada, né? Fazer parte desses 73 anos de Pedrinhas é uma honra absurda.